Olá, alunos do 8º ano, por cá, professor Nilbert Lima, professor da disciplina de Geografia de vocês, certo? Hoje a aula será dinâmica, muita atividade, muito prática, certo? Essa aula está sendo gravada antecipadamente, mas a transmissão da aula está sendo online, está sendo ao vivo praticamente, certo? Então, estou acompanhando o chat e dúvidas vocês colocam aqui no chat que eu responderei por ordem, beleza? Então vamos nessa, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, meus queridos, estamos de volta, beleza? Na página 170 do livro de vocês, iniciaremos essa aula hoje com uma atividade interpretativa, simples, certo? Prática e que tratará de integrar conhecimentos, certo? Associados, no caso, ciência com geografia, fazer esse link de interdisciplinaridade. Atividade muito boa que está no livro de vocês aí, beleza? Então, vou começar a leitura, acompanhe aí no livro de vocês, página 170, ou então acompanhe na tela, beleza? Situada a preservação das florestas tropicais da Costa Rica. Vamos lá. Situada na porção continental da América Central, a Costa Rica é reconhecida mundialmente pelas iniciativas que vem realizando para conservar as suas florestas tropicais presentes no país. Após um intenso processo de desmatamento em decorrência das atividades agropecuárias estabelecidas durante décadas, o país adotou, a partir dos anos 80, uma série de políticas para cessar a retirada da cobertura vegetal. Naquela época, o território era coberto apenas por 21% de cobertura natural. Atualmente conta com mais de 50% de coberturas por diversos tipos de florestas tropicais. Observe o mapa a seguir, que ilustra os tipos e as áreas de florestas presentes no país. Aí a gente tem um mapa temático que caracteriza esses tipos de florestas. Mapa de 2013, Costa Rica, e aqui a gente vê o território da Costa Rica e os tipos de florestas que compõem esse território, beleza? A gente vai precisar dele lá na frente nas questões. O modelo implantado pelo país é caracterizado por adotar um sistema de incentivos financeiros por serviços ambientais. Nesse caso, os proprietários de áreas florestais são pagos pelas funções que elas cumprem, isto é, por contribuir para a diminuição das emissões de gases que causam o efeito estufa, por proteger a biodiversidade e os recursos naturais, por manter a beleza paisagística e etc. O desafio do governo costarriquenho, no entanto, é conciliar o modelo de preservação das florestas com as demandas das comunidades locais e dos povos indígenas. Ao longo dos anos, foram verificados alguns conflitos em decorrência de repasses que não foram realizados de forma planejada e equitativa, ou da desapropriação de terras indígenas. A solução deve levar em conta as necessidades dessas comunidades a fim de garantir que seus direitos, como a autodeterminação e o controle de suas terras e seus territórios, sejam respeitados. Agora vamos lá, vamos para as questõezinhas, são apenas duas e que a gente vai resolver agora em classe, beleza? De acordo com o mapa, são divididos os tipos de florestas, como são divididos os tipos de florestas tropicais na Costa Rica. Opa, aí, mamão com açúcar, coisa boa, fácil. E a segunda, qual é o desafio enfrentado pelo modelo de preservação das florestas tropicais implementado na Costa Rica nas últimas décadas? Então vai aí, página 170. E no caso, vocês não responderão no caderno. Essa atividade vai estar disponibilizada para vocês através desse arquivo que eu vou disponibilizar em PDF nos grupos e também no Classroom. E basta só você clicar embaixo da atividade, tem aqui um link
e você já vai ser direcionado automaticamente para a página na internet. Espera aí que ela vai aparecer. Ela não apareceu ainda, mas vai aparecer. Pronto, tá aí. Apareceu. Preservação das florestas tropicais. Tá aí a nossa atividadezinha, certo? Vocês vão preencher seus dados normais, a sua turma, observar o mapa que já está disponibilizado nesta atividade na página 170 e responder as questões e me enviar. Pronto. Tem 10 minutos para fazer isso, beleza? Então, pausa o vídeo e faz a nossa atividade, porque o professor de vocês vai dar prosseguimento. Então, dá uma pausa. Essa atividade só ficará disponível a partir de agora, que deve ser 4h10, 4h20, até as 4h40, beleza? Depois ela vai deixar de aparecer aí, porque a aula é online, a gente tem que fazer as atividades online, beleza? Então, vamos começar. Legal! Bem louco! Empolgante! Ok? Pronto. De volta, vocês de volta, depois de terminarem a atividade, a gente dá prosseguimento à nossa aula. Pronto, voltamos aqui. Vamos falar sobre a herança colonial dos países Haiti e Cuba. Ah, professor, o que é isso? A gente viu na aula anterior, na aula passada, as características físicas, certas características físicas, as características econômicas, o que cada país produzia, certo? Aonde estava localizada tanto a América Central continental e quais as características da América Central insular. Então, fiz um quadro comparativo, mostrei para vocês minuciosamente como e quais as características de cada classificação da América. A América Central dividida em duas e mostrei para vocês esta classificação. Na aula de hoje, vamos trabalhar especificamente com dois países críticos da América Central. Esses dois países, eles sofrem diversos problemas econômicos, diversos problemas políticos, diversos problemas financeiros. São os nossos primos pobres da América, beleza? Então vamos agora conhecer essas características básicas de cada país. Cuba e Haiti. Ah, vamos nessa! Então na página que está aí de vocês, página 171, a gente pode perceber que esta população caribenha, ela enfrenta determinados problemas, certo? Enfrenta determinados problemas relacionados ao quê? A educação, que são problemas nossos também, né? A gente não tem ainda uma educação que mereça ser endeusada. Então eles sofrem com a educação, com saúde, com renda, pois mesmo tendo um discreto PIB, ele não atende às expectativas e necessidades do povo. E alguns, no caso porém, apresentam melhores condições de vida em relação a outros países da América Central continental, certo? A gente está falando aqui do Caribe primeiro, que o Caribe está localizado e o Haiti, um dos países mais pobres do mundo. É o país que a gente vai falar agora, que está localizado nessa América Central continental. Aí a gente tem que alguns problemas verificados nesse continente da América Central são problemas relacionados ao que? A séculos de dominação colonial, certo? A questão que esses países foram extremamente explorados pelos países imperialistas,
que compunham, no caso, a Europa, os Estados Unidos e por aí vai, Inglaterra, que colonizaram determinados países, inclusive o Haiti era colonizado, e após a sua revolta, após a sua busca por independência, foi isolado do mercado global, certo? E aí a gente tem essas realidades aqui para entender. O Haiti é o país que mais tem imigrantes para cá, para o Brasil. A gente está vendo aqui essa imagem, certo? Esse gráfico que demonstra os países da América que mais exportam pessoas para o Brasil. Exportam, são os imigrantes. E esses países são o Haiti, em primeiro lugar, a Bolívia, certo? Os bolivianos ainda vivenciamos esses problemas. Aí temos também a Colômbia, a China está em quinto lugar, ó, e por aí vai. Aí vamos entender um pouco o contexto do Haiti. Ó, o Haiti, ele apresenta os piores indicadores sociais deste continente americano. É um dos mais baixos do mundo. O índice de desenvolvimento humano, que a gente já trabalhou em outras épocas, esse índice de desenvolvimento humano, ele vai descrever a capacidade econômica de um país distribuída por sua população, certo? E dentre outros fatores também, que envolve educação, que envolve saúde, saneamento básico. E quando esse índice está próximo de zero, ele é um índice ruim. Quando esse índice está mais próximo do número 1, ele é um índice bom. Então ele varia de 0 a 1, sendo que 1 é bom e 0 ruim. A escala mais ou menos é essa aqui, ó. Temos a escala do IDH, certo? E aqui tá os melhores, colocado como 1, e aqui tá os piores, colocado como 0. Ninguém é extremamente 0 e ninguém é extremamente 1, certo? O Haiti tá necessariamente aqui, ó, 0,493, bem distante do 1 e bem pertinho do 0, certo? Então, dá pra gente entender um pouco sobre esse contexto de país pobre, certo? Outros indicadores que demonstram essa, como é que se diz, essa condição haitiana, teremos aqui, deixa eu mostrar para vocês, 63% desses habitantes têm acesso à água potável, certo? 15% do país tem saneamento básico, 15% do país, ou seja, 75% desse país, o esgoto é céu aberto, gente. E qual a consequência de esgoto a céu aberto? Qual é a consequência? A consequência é diversas doenças, certo? Doenças que são leishmaniose, doenças leptospirose e por aí vai, certo? E além disso, temos uma mortalidade infantil, outro indicador geográfico, muito alto também. A população, 72% da população vive com menos de $2 por dia. Hoje, quanto tá na cotação o dólar? O dólar tá R$5,90, mais ou menos isso aí. Então, a pessoa vive com menos de R$12. Arredondando, a pessoa vive com menos de R$12 por dia para sobreviver.
Eu aposto que você não vive com menos de 12 reais, certo? Então, as condições são bem precárias, são bem preocupantes e a gente pode ver melhor alguns desses indicadores aqui, ó. Basta vocês clicarem que vocês vão ter acesso a esse material, clicar e já vai para o link do Brasil Escola, que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Aí vai abrir o Brasil Escola. Peraí. O Haiti. Pronto, o Haiti. Vejamos aqui as características do Haiti. Aí temos aqui, ó, o Haiti, país caribenho situado na ilha espanhola, faz fronteira com a República Dominicana e banhado pelo Caribe, certo? Conta com 11 milhões de habitantes, é um país que conta com 11 milhões de habitantes, onde 23,7 vive na sua capital, Porto Príncipe. Aí temos o IDH muito baixo. Quem mora no Haiti é haitiano. Extensão territorial 27.750 km², uma extensão pequena, país pequeno. Capital Porto Príncipe, certo? Capital Porto Príncipe. Vamos lá. Clima tropical úmido, mesmo clima que a gente presencia ao decorrer da América. O governo é presidencialista e o que é que eu quero mostrar aqui para vocês? 11.402.000 habitantes, segundo a aferição da ONU. Índice de desenvolvimento humano já foi atualizado aqui, mesmo assim continua abaixo, 0,5, 510 no caso. Produto interno bruto, pouco, 22,43 bilhões de dólares. E PIB per capita, 1.940 dólares por pessoa, por cabeça, certo? E aí temos esse histórico que eu peço que vocês leiam, né? Caso vocês queiram mais informações. Em resumo, o Haiti, ele sofre de muitos problemas por conta dessa herança colonialista. Aí, professor, por que essa herança colonialista? Porque quem explorou o Haiti sugou o suficiente para deixar o país, após a sua independência, na miséria. E todos os outros governantes que chegam também não têm pretensão nenhuma de mudar esse cenário, certo? Desse povo tão sofrido. Então é um dos países da América Central continental que representa o primo pobre, né? País com um déficit muito grande. Voltamos aqui, vou voltar para a aula. Peraí, pronto, voltando para a aula. Vamos agora conhecer algumas características de outro país, né? Se você é socialista, vá para Cuba. As consequências de Cuba hoje não ser uma grande economia, tá no contexto que ela foi controlada pelos Estados Unidos até o século XIX, certo? Foi explorado. E depois de conquistar sua independência da Espanha, no final do século XIX, foi controlado pelos Estados Unidos, que dava a esse país o poder de intervir na política e militarmente. No caso, os Estados Unidos intervinham política e militarmente em Cuba. Cuba é uma ilha, né? Então, aí em 1959, temos a história de Cuba socialista, que um guerrilheiro liderado por Fidel Castro, certo? Conseguiu derrubar o governo corrupto e pró-estadunidense que tinha se instalado de Fulgêncio Batista, e Fidel
e seu grupo implantaram no país o regime socialista. O regime. Por isso que as pessoas falam, né, aqui no Brasil, principalmente com essa polaridade entre direita e esquerda, ah, quer ser socialista, quer ser esquerdista, vá para Cuba, sacou? Vem daí, desse contexto. E aí a economia cubana, ela é baseada na agricultura e não se desenvolveu durante o controle dos Estados Unidos. Pois os Estados Unidos só queriam explorar a gente. Os Estados Unidos intervia na política e militarmente porque Cuba tem um solo fértil e as culturas que são produzidas em Cuba e outros e outros produtos são muito úteis para que os Estados Unidos possam importar e vender internamente, certo? E a preço de banana, né? Que era o que eles mais compravam também. Preço de banana, certo? Aí vem todo esse problema. Aí até 1991, enquanto havia a União Soviética, certo? A Cuba contava com a ajuda econômica da União Soviética para sobreviver no contexto mundial. Por quê? Os Estados Unidos, percebendo que Cuba se tornou socialista, ameaça comunista, isola os comunistas. E os Estados Unidos, idealizador e mantenedor do capitalismo, isolou os caras ficaram isolados, pô. E aí, quando acabou a União Soviética, acabou também o sonho ideário cubano, certo? Aí, essa pergunta aqui é interessante, depois vocês responderem. Quais os principais produtos agrícolas de Cuba? Os principais está aqui no mapa, um mapa de economia, certo? Mapa temático também, e que mostra esses produtos que são disponibilizados: cana-de-açúcar, fumo, café, criação de gado, arroz, cítricos. O que são cítricos? Laranja, limão, por aí vai. Zona industrial, tem uma zona industrial em Cuba, uma pequena zona, ó, bem pequenininha, tá aqui, certo? E principais zonas turísticas, que são essas zonas bem próximo da costa, no lado oeste, certo? E temos essa parte aqui que é improdutiva. Improdutiva quer dizer que não produz nada, não. Pode ter outro tipo de recurso a ser explorado, certo? E aí, dando continuidade, como eu já falei, os Estados Unidos, em represália, bloqueou os caras e esse bloqueio perdura até os dias atuais. Ou seja, cancelou Cuba. Ah, você é comunista? Ah, você é socialista? Cancela os caras, pô. Cancela eles. E aí, como a gente já viu em outras aulas, o mundo é globalizado. O mundo, até sua vida, você não vive apenas só você e sua mente. Você precisa das pessoas, você precisa da sua família, você precisa dos seus amigos, você interage. E os países também não são diferentes. Eles se organizam em blocos, como vocês se organizam em grupos de pessoas que vocês mais têm afinidade. E esses países se organizam em blocos econômicos, blocos esses que a gente vocês vão ver mais especificamente no ensino médio e que a gente também já viu alguns conceitos. Então, os Estados Unidos cancelou Cuba ficou cancelado e conta apenas com alguns parceiros, algumas parcerias. Teve bastante parceria durante o governo Lula aqui na América, certo? Encontrando esse apoio com a América do Sul. Mas atualmente não tem toda essa como é que se diz, parceria nesse momento, né? E aí, já em 2014, já começou uma negociação com o então presidente Barack Obama para tentar, no caso, reaproximar Cuba no mercado mundial, porque os Estados Unidos detêm
toda essa discussão, toda essa articulação, mas não consolidou. Em 2017, quando então Trump assumiu, ele cancelou essa política de Obama e a Assembleia Geral na ONU votou no fim do embargo, que foi aprovado por 191 pessoas dentre os 193 países membros. Estados Unidos e Israel votaram contra, né, como sempre. E aí esse embargo acabou. Mas Cuba ainda apresenta baixos indicadores, como é que se diz? Baixos rendimentos socioeconômicos. Esses rendimentos a gente pode ver melhor se você clicar aqui, ó, esse material que eu disponibilizarei para vocês, está disponibilizado já. E aí você já vai direto para toda a matéria que explica melhor as condições e características de Cuba. Vamos lá, vamos ver. Deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem. Pronto. Vamos nessa. Cuba e suas características. Aí a gente tem aqui a bandeira de Cuba, certo? República de Cuba, capital Havana, a moeda é peso cubano, certo? Regime de governo socialista, leninista, marxista unitário. Atualmente, presidente Miguel Díaz-Canel, certo? Aí a gente tem uma área pequena, pois Cuba é uma ilha de 110.861 mil quilômetros quadrados e 11 milhões de habitantes, certo? E aí temos algumas cidades importantes de Cuba, que é Santiago de Cuba, Santa Clara, Varadeiro. Tá aí a sua característica, o seu território cubano. O clima de lá é tropical, dando continuidade à mesma característica climática de países da América. E o restante é só história. Caso vocês tenham interesse, vocês pesquisam aqui através desse link que eu disponibilizarei para vocês. Beleza? Tá claro, gente? E aí, tem dúvidas? Se tem dúvidas, tem dívidas. Se tem dívidas, a gente resolve. Mas se não tem dúvidas, vocês terão dívidas comigo, certo? E daí, como eu já afirmei antecipadamente, que a nossa aula de hoje seria bem prática, certo? Os conteúdos já foram passados, conteúdo sobre Cuba, Haiti, esse quadro comparativo entre esses dois pequenos países mais significativos para a nossa América. E a gente tem agora essa atividade que envolve também análise e interpretação de mapas. Leia comigo, página 173, ó. Os mapas qualitativos, eles registram a localização e extensão de diferentes fenômenos ou as diversas categorias nas quais eles se enquadram, descrevendo qualidades desses espaços. A diversidade da realidade é reproduzida por variáveis visuais. Para representar a ocorrência de fenômenos pontuais, devem-se aplicar diferentes símbolos para cada um deles, sem diferenças nos tamanhos. Os mapas qualitativos apontam a existência ou não de um fenômeno e não sua ordem ou proporção. Para representar fenômenos com ocorrência em áreas determinadas, emprega-se um método corocromático qualitativo, isto é, de utilizar cores em determinadas áreas. Esse método estabelece cores diferenciadas para várias ocorrências. No mapa a seguir, foram utilizados diversos recursos visuais para representar a organização do espaço da América. Observe em seguida e responda suas questões. Então, em resumo, os mapas qualitativos, eles envolvem o uso de cores para representar um determinado tipo de informação. Quais as informações que estão sendo informadas? Que redundância, meu Deus. Informações informadas.
agora eu entendi. Agora eu saquei. Tem nada a ver, mas vamos lá. Então, é um mapa que traz a organização do espaço, certo? Da América. E por cor, você vai saber quais as áreas de turismo de litoral, qual é a principal dinâmica, certo? Qual a principal em reestruturação, qual a secundária e a terciária, envolvendo o critério de região econômica. E aí a gente tem também algumas florestas que foram destacadas nessa imagem. Então é um mapa geral que mostra quais são os tipos de economia em todas as Américas. América do Sul, América Central e América do Norte, certo? Aí a gente tem que o lilazinho mais claro é uma dinâmica voltada para o turismo. Já o lilazinho mais forte é o principal, uma dinâmica principal, a principal fonte de renda dessa localidade. E depois principal em reestruturação, em estrutura, em formação e por aí vai, beleza? Aí temos as questões, são duas questõezinhas, assim como a outra anterior. Quais recursos visuais foram utilizados para diferenciar no espaço as informações geográficas demonstradas? Aí, limão com mel, velho, tá chegando São João. Questões dessas aí, numa prova, hein? Todo mundo passa, ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás, viu? Segunda questão, a gente tem que, de acordo com a legenda apresentada no mapa, elabore um breve texto interpretativo com as informações referentes à América Central, comparando-a com outras regiões do continente. Aí, você... Pô, cara, de novo, cara! É outra atividade de classe. Vamos aprender, vamos estudar, vamos correr. Aí você vai... Vou fazer no meu caderno, professor. Não faça no caderno não. Clica no material que eu coloquei embaixo da imagem da atividade em prática, mapas qualitativos. Você vai clicar no link e vai ser direcionado para atividade online. Eu quero essa resposta online, certo? On demand. Espera que eu vou mostrar para vocês. Esperar só abrir, que aqui o processo é lento, mas a informação é longa. Pronto, abriu mapas qualitativos. Aí você vai ser direcionado, não preciso explicar, né? Tem aqui o mapa e vocês farão as respostas. Está disponibilizado até quando, professor? Vocês têm 15 minutos para realizar a resposta dessa atividade. Eu estou acompanhando online. Vou marcar aqui no relógio, ó, 15 minutinhos, certo? Dá para fazer em 15 minutos, professor? Não dá para fazer mesmo, não. Vou botar 30, vou deixar 30 minutos para vocês, certo? Então, tenta resolver, fazer essa atividade em 30 minutos e ela vai ficar disponível só durante a aula. Depois, acabou. Eu tô louco. Eu pergunto. Quando eu... Beleza? E é isso aí, gente. A nossa aula online acabou, certo? Vocês vão fazer essa atividade. Pausa a atividade, certo? São duas atividades de classe, duas, não tem como errar, certo? Não tem como errar, duas atividades de classe. E, por último, não vou deixar de levar a merenda para casa, né, pô? Vocês têm que levar uma merendinha para casa para lembrar de mim. Vocês vão fazer a atividade para casa da página 174. Ah, professor, eu vou fazer no caderno? Não, clica no link aqui, ó. Já tá no sistema, já. Hoje tudo é informatizado, lindos. Tudo informatizado. Então você vai lá no sistema, vai abrir daqui a pouco aqui para você ver na minha tela e você vai estar lá, ó,
na atividade na página 174, certo? Mesma coisa, não tem nada diferente. Vocês vão observar os mapas, responder, observar texto, responder, observar a imagem, responder. E depois que terminar tudinho, são 5 questõezinhas. Essa daí vai ficar disponível até, viu? Dá pra você fazer até semana que vem. Com calma, analisando, pesquisando, beleza? E aí, vai enviar para o professor corrigir, certo? São atividades avaliativas, são atividades da disciplina para vocês aprenderem, certo? Dúvidas, tem dúvidas, coloca agora aqui no chat antes que ele expire. Dúvidas, coloca que eu vou responder online. Esse chat, depois que eu encerrar a aula, demora mais ou menos uns 5 a 10 minutos e depois tchau, viu? E outra informação, nos comentários, certo? Nos comentários não, desculpe, na descrição tem a lista de presença do dia. Então vai lá, clica na lista de presença e marca a tua presença nessa aula, já que você assistiu até o fim, beleza? Galerinha, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado mesmo, certo? Já avisei, dúvidas coloca aqui no chat ou então me pergunta no WhatsApp. E por hoje é só. Vamos nessa, até a próxima. Tchau, tchau.